eu fui vítima da minha mãe. Mas em muitas coisas eu vejo que ela tem responsabilidade sobre a minha vida. Eu entendo, com certeza. Tem muitas mulheres que estão aqui me assistindo que foram vítimas. Mas aí eu quero te dizer uma coisa. Existe, de fato, o lugar da vítima. Mas existe também aquelas mulheres, aquelas filhas que se acomodam no lugar de vítima. Oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas ao Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se livrarem do controle de suas mães. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre filhas vitimistas e você que está aí do outro lado pode ser uma filha vitimista e nem saber, nem perceber ou nem se dar conta de que isso está acometendo você e que está impedindo o teu crescimento, inclusive o teu processo de independência emocional. Eu acho muito interessante aqui no canal do YouTube, na seguinte direção. Milena, a resposta certa, a melhor forma é se afastar da mãe, morar longe da casa dela. São comentários no sentido de colocar uma resolução e de colocar a chave para a mudança, como se isso fosse a resposta de salvação para uma filha ter uma independência. O que eu acho mais engraçado, mais interessante ainda, é que esse tipo de comentário, ele tá exatamente em um vídeo que fala sobre a relação entre mãe e filha. Ou seja, talvez nem ela acredite que essa seja a resposta da vida dela. Porque se no fundo, ela tivesse encontrado isso como uma resposta verdadeira, aquela resposta que traz a maior paz, a maior tranquilidade, ela não precisaria mais estar procurando esse tipo de conteúdo. Ela não precisaria mais estar vendo um vídeo que trata sobre relação mãe e filha, porque ela já seria uma mulher independente, livre, tranquila. E o emocional dela, estaria muito em paz. Só que essa não é a verdade. É apenas um mecanismo de defesa, que é pra dizer assim, não, tá tudo bem eu fazer isso. Tá tudo bem eu sair da casa da minha mãe. Tá tudo bem não falar mais com ela, eu cortar os laços com ela. Mas é porque no fundo, ela ainda entende que isso não é a resposta para a vida dela. Isso ainda não é o que transforma o bem-estar dela, o emocional dela. Não é isso que traz independência emocional para ela. E aí você ainda pode se questionar, mas então, Milena, eu sair da casa da minha mãe, eu cortar os laços com a minha mãe, não é o que eu tenho que fazer? Não, eu não estou dizendo isso. Para determinadas dinâmicas entre mãe e filha, isso vai ser necessário. Mas o maior laço que você tem que cortar não é um laço geográfico, não é um laço da distância, é o laço que habita dentro de você, um nó que há entre você e a sua mãe. Isso é o que eu chamo de dependência ou independência de uma filha. Se você ainda passa a viver uma vida onde, nem se dá conta, muitas vezes é um ponto cego, existem muitos condicionamentos maternos, ou seja, o seu modo de agir, o seu modo de viver a vida, o seu emocional, ele ainda é muito abalado, ele ainda é muito afetado pelaquilo que a sua mãe faz. Você ainda olha para o seu passado para contar para suas amigas ou para as outras pessoas, ou até mesmo nem para contar, só aquela conversa pessoal que você tem com você sobre o seu passado, você lembra dele com muito peso, ou às vezes você não quer nem lembrar. Quando você conta uma determinada situação que você viveu com sua mãe, isso te deixa emotiva, ou isso te deixa com muita raiva, te dá vontade de chorar, o que significa que o seu passado ele não está bem resolvido, esse passado ele não está curado. E aí é quando a gente chega para entender que existe o lugar da filha vitimista, que é aquela filha que entrou em um mecanismo de defesa para não se responsabilizar em agir na vida, para mudar esse emocional, para cortar esse cordão umbilical com sua mãe e ainda precisa culpar essa mãe, responsabilizar o perfil dessa mãe, responsabilizar a mãe que é controladora, a mãe que é perfeccionista, a mãe que é narcisista pelaquilo que ela não conseguiu fazer na vida dela, que é de se tornar independente. E aí você pode estar dizendo assim, como assim, Milena? Como assim eu vou estar culpando a minha mãe? Realmente, eu fui vítima da minha mãe. Mas em muitas coisas eu vejo que ela tem responsabilidade sobre a minha vida. Eu entendo, com certeza. Tem muitas mulheres que estão aqui me assistindo que foram vítimas. Mas aí eu quero te dizer uma coisa. Existe, de fato, o lugar da vítima. Mas existe também aquelas mulheres, aquelas filhas que se acomodam no lugar de vítima. E aí a gente tem um grande processo. A gente tem uma mulher que termina padecendo. Primeiro, o vitimismo, ele nasce, ele começa quando essa mulher ela se sente perdida.
sobrecarregada, não sabe o que fazer com essa mãe. Acha que já se posicionou de todas as formas, mas muitas vezes é só ela assistir uma primeira aula minha, assim, que ela já começa a entender que ela na verdade se posicionou, uma aula sobre posicionamentos, né? Onde ela se posicionou, mas ela se posicionava do jeito errado. Passou uma vida fazendo errado. E ela acha que já tentou muito. E muitas vezes essas mulheres, elas não têm um discernimento para entender. Não, eu não estava fazendo do jeito certo. E aí, o que é que muitas filhas fazem? Responsabilizam o outro, responsabilizam a sua mãe pelaquilo que elas não conseguiram fazer, aquilo que elas não encontraram discernimento, entendimento. Por isso mesmo, é muito importante que você entenda que o vitimismo, ele é a porta inicial para um processo de reprodução inconsciente de uma filha para com os comportamentos, todo o processo ali junto à sua mãe. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você entra num modelo de condicionamento, você termina reproduzindo um modo de ser, um modo de pensar, um modo de agir, um modo de se comportar, uma postura que você nem percebe. E você, por ter, toda filha tem esse laço, né, muito profundo, esse laço de dependência com a sua mãe, passa por esse processo de reprodução inconsciente. Isso está para além de você dizer assim, não, eu não reproduzo nada. Não, aí é que você deve estar reproduzindo mesmo e não deve estar percebendo. Ou você está, na verdade, criando um outro tipo de problemática na sua vida e acha que isso não tem nada a ver com a relação com sua mãe. Por exemplo, às vezes uma mulher diz assim, não, a educação que eu tive com a minha mãe, eu não vou reproduzir com a minha filha, por exemplo. Só que sem ela perceber, às vezes ela teve um tipo de educação muito controladora. E aí com a filha dela, ela não percebe. Ela não é controladora, mas ela é aberta demais. Ela deixa a educação de uma forma muito fluida, muito passiva diante das coisas. E aí, sem perceber, essa problemática na vida dela é justamente fruto daquela educação que ela tanto quis fazer diferente. Mas de tanto querer fazer diferente, realmente ela fez. Só que ela fez indo para o outro extremo, de um modo muito aberto, de um modo muito passivo ao processo educativo, e que tudo isso nasceu da dificuldade que ela teve de se relacionar com a mãe dela. Eu quero que você entenda que o vitimismo, ele começa a nascer de um processo de reprodução inconsciente. Você não percebe que está reproduzindo aquele comportamento. Tudo que você quer é não reproduzir a sua mãe, mas você passa a reproduzir o comportamento, as atitudes, o modo de agir, o modo de falar, o modo de se vestir, o modo de ser. Aquilo que ela avançou na vida, você também avança. Se ela avançou na carreira, você avança. Mas se ela não avançou nos relacionamentos amorosos, você não avança também. Da mesma forma que a sua mãe teve uma relação e um casamento conturbado, você também passa a ter relações amorosas e um casamento também conturbado. Da mesma forma que a sua mãe parou na vida, você passa também a parar na vida. E aí, quando eu digo que é um mecanismo de reprodução, se trata justamente sobre isso. Quando a sua mãe, muitas vezes, ela vai tentar culpabilizar você, vai querendo responsabilizar você de ser a salvadora dela, de fazer ela feliz, muitas vezes você não percebe, mas você está exatamente no mesmo ponto que a sua mãe, responsabilizando a sua mãe por atos que você dá conta de fazer, pelo um corte e um cordão umbilical que você consegue fazer. Quantas e quantas filhas eu escuto que estão responsabilizando as suas mães até hoje? São mulheres adultas, são mulheres que deveriam ter essa maturidade para dizer assim, tá, a minha mãe me educou, né, até ali a minha adolescência, ela colocou uma série de condicionamentos, ela colocou uma série de coisas na minha vida, né, visões deturpadas, mas daqui para frente é comigo. Pelo contrário, são mulheres que não fazem isso, são mulheres que preferem dizer, eu sou assim porque a minha mãe me fez assim. Eu terminei, Milena, o meu relacionamento porque a minha mãe tratava mal meu namorado, ou porque a minha mãe dizia que ele não era um bom partido para mim. Ou, Milena, eu não aguentava mais a pressão que ela fazia na minha cabeça em relação ao meu namorado. E aí, realmente, eu tive que terminar. A responsabilidade foi toda da minha mãe. Não. Na verdade, eu quero que você entenda que a responsabilidade, sim, ela foi sua. A gente tem que sempre trazer isso pra gente. A gente é que não teve o poder, né, esse discernimento, essa sabedoria
esse potencial, essa firmeza de alma para dizer assim, minha mãe quer isso, mas eu vou fazer diferente. Eu posso escolher diferente. Mas tem muitas mulheres que não. Elas não fazem, elas não têm coragem para tomar as decisões, elas não vivem uma vida independente. E o que é uma vida independente? É uma vida de protagonismo, onde eu ouso contrariar as expectativas da minha mãe, onde eu corro riscos, onde eu vou ali contrariando os desejos, os anseios que ela tem para mim, mas eu vou firmar o pé naquilo que eu acredito, na minha autonomia, no meu protagonismo. Eu vou ser a responsável por escrever a minha história. E se eu ainda não sei fazer de todo esse processo, mas eu vou em busca, eu coloco isso como um objetivo, eu persigo isso como uma meta imparável, inegociável. E isso é muito melhor do que eu estar responsabilizando uma outra pessoa, colocando um peso que eu posso resolver, que está sobre o meu controle, no colo de uma outra pessoa. Quantas e quantas vezes a sua mãe não fez isso com você? Quantas e quantas vezes a sua mãe não colocou algo no seu colo e disse assim, a responsabilidade é sua. Você pegou o peso, você olhou e disse assim, não, mas espera aí, isso aqui não sou eu, isso aqui é você. Você quem tem que dar conta disso. Por isso que o vitimismo, ele é o primeiro passo de reprodução inconsciente de uma filha para com o modelo de sua mãe. Gente, o vitimismo, ele é algo tão sério que é um dos pontos que eu falo muito aqui, né? Tem mães que são controladoras, mães que são narcisistas, perfeccionistas, superprotetoras, que elas terminam paralisando a vida, né? Elas deixam de buscar relações amorosas, elas deixam de ter vínculos sociais, investir na carreira. É aquela mulher que, sem perceber, ela vai paralisando e ela vai ficando uma mulher queixosa, reclamona, nada tá bom, né? Nada tá suficiente para a vida dela, né? A felicidade está na vida dos outros e não na dela. Ela vai impedindo essa filha de ter uma vida feliz, porque da mesma forma como mães não são felizes, elas vão impedindo também a felicidade de suas filhas. E quando a filha ela entra nesse processo de vitimismo, ela parte para o que eu chamo de uma certa vingança inconsciente, que é o seguinte: não tem como uma filha que vai, né, vivenciando mágoas, feridas, uma série de questões com a sua mãe, por mais que ela seja do perfil da filha boazinha, que é aquela filha que não tem coragem de se posicionar, aquela filha que se cala, que acha, né, que se resguardar e não falar nada é a melhor forma de lidar com uma mãe, que não é, ela tá no perfil da filha boazinha. E aí não tem como você que passou uma vida sendo afetada, né, filhas de mães narcisistas que foram maltratadas, né, que tem uma série de questões, que teve uma relação de extrema, que foi muito conturbado com a sua mãe, não tem como não guardar raiva dessa mãe. E aí o caminho do vitimismo, ele se torna muito tentador, porque ele passa a ser uma vingança inconsciente que você tem com a sua mãe. Ou seja, da mesma forma que a sua mãe culpou você, responsabilizou você, você entra no papel de vítima daquela situação que você foi, mas lembre, você enquanto filha vitimista, você faz o quê? Você se acomoda nesse lugar de vítima. Você se assenhora e diz assim, não, eu sou vítima de tudo, eu sou assim porque minha mãe fez assim, né? Mas não anda, não tem ação para mudar nem para sair desse papel. E aí o que é que você faz? Você vai guardando uma série de raiva. Então, o caminho do vitimismo ele se torna muito tentador porque é como se você tivesse agora a permissão para você culpar sua mãe, para você dizer que as coisas da sua vida não dão certo por conta dela, que tem coisas que você não alcançou ainda, a sua independência financeira, a sua independência emocional, a sua prosperidade diante da vida, porque a sua mãe fez isso com você, porque a sua mãe fez aquilo com você. Mas isso, na verdade, se trata de um processo de uma vingança. Você não sabe o que fazer, você não sabe manejar todos esses sentimentos que você tem, porque são sentimentos confusos, sentimentos turvos, e muito deles são sentimentos de raiva, de angústias, uma série de sentimentos intempestivos. Você não sabe o que fazer com ele, então você passa a virar aquela filha que acusa sua mãe. E isso guarda uma vingança. É a sua forma que você tem de se vingar dela, de todas as coisas que não deram certo, de todas as coisas na vida que não andaram. Você passa a dizer, não, foi pela minha mãe, não foi pela minha mãe, não, isso aqui, né, foi ela. Olha quanta coisa. Só que, na verdade, você vai precisar enxergar tudo isso. Mas você vai precisar também arregaçar a manga e dizer, agora é comigo. Porque a minha mãe foi uma mãe cuidadora, uma mãe que guiava a minha vida até a adolescência. Então, agora na vida adulta,
até as coisas que ficaram, que foram resquícios negativos desse processo, né? Inconsciente de reprodução e de educação, agora eu que vou ter que fazer diferente. Está sobre o meu direcionamento, está sobre a minha responsabilidade fazer diferente. Então, muito cuidado para você não estar achando que você está com a permissão na mão para dizer que, na verdade, a sua vida não está andando por conta de uma outra pessoa. Na verdade, é você quem tem que parar e dizer assim, não, peraí. Eu entendo que a minha mãe colocou essas questões aqui, mas eu sou responsável por fazer diferente, por seguir uma vida e perseguir coisas diferentes. E aí você deve estar se perguntando assim, tá, Milena, e agora? O que é que eu faço? Quero primeiro dizer para você que você precisa perseguir a independência emocional. Tá aí a chave de todas as coisas. Tá aí a resposta da sua vida. Quando você passar, vamos dizer assim, a desacoplar a sua mãe desse lugar de extrema importância, de extrema valia na sua vida, esse lugar centralizador, onde antes de você tomar uma decisão, você pensa no que é que ela vai achar. Quando ela tem um determinado comportamento, ela faz um drama, faz uma chantagem emocional, você se desconstrói toda, você fica perreada, você não sabe o que fazer. A partir desse momento que você já entendeu agora que independência é algo crucial na sua vida, eu quero dizer para você quais são as problemáticas de você entrar no perfil da filha vitimista e ainda não ter independência emocional. Você ser uma filha dependente emocional e você ainda ser uma filha vitimista, a coisa ainda fica. E aí eu espero que a partir de tudo isso você já deva estar se dando conta de que eu preciso ter aqui a minha independência emocional. Mas eu preciso te dizer o risco que você corre caso você não desenvolva essa tão necessária independência emocional. O primeiro de tudo é que você passa a viver uma prisão quando você é dependente da sua mãe que você não percebe. Porque você passa a limitar a sua vida de forma consciente e de forma inconsciente. De forma inconsciente, é aquelas coisas, aqueles destraves que você já teve na vida, que você percebeu que você estava reproduzindo a sua mãe. Você percebia que as suas relações amorosas não estavam sendo bem-sucedidas, as suas amizades, você estava se sentindo muito afetada, você estava sendo muito mexida por ela, você já se deu conta que a sua mãe estava num modo muito opressivo diante de você, muito controlador, muito dominante. Isso é uma coisa. Mas ainda tem a prisão emocional das coisas que você não percebe. Ou seja, dos condicionamentos que a sua mãe colocou, criou lastros na sua vida e você não percebeu. Por exemplo, primeiro de todos, você tem uma dificuldade muito grande de se posicionar de uma maneira equilibrada. Quando uma filha boazinha ou uma filha reativa estão se posicionando, elas não se posicionam com equilíbrio. A boazinha, ela prefere se calar, né? Ela deixa lá o espaço para a mãe reinar do jeito que ela quer. E a filha reativa, ela se posiciona com muita raiva, com muita hostilidade, com muita grosseria, e no final das contas ela está se arrependendo daquele comportamento, né? Então, esses dois lugares falta um equilíbrio muito grande. Então, ainda assim, né, a gente está falando de um mecanismo de uma prisão muito forte. Você passa a ter dificuldade de se posicionar dessa maneira equilibrada, você passa a desenvolver uma dependência amorosa nas relações. O que é isso? É um outro tipo de prisão, que é algo muito importante que você entenda. A sua relação com a sua mãe, ela foi a sua primeira relação de amor na vida. Foi com a sua mãe, e né, para todo mundo, que você aprendeu o significado do que é amor, do que é amar e de se sentir amada. Mas se essa relação, ela foi ali, né, com muitos atritos, ela foi uma relação com dificuldades, seja pelo nível de controle e dominância, seja pelo nível de apego da cola que a sua mãe quis fazer de você. E aí eu tô falando, né, de umas controladoras, narcisistas, super protetoras, né, que tem essa necessidade de cola muito grande, seja qual for, você vai ter uma dificuldade também de fazer boas parcerias amorosas. Porque você está numa prisão, você não percebe, você ainda não foi liberta dessa prisão. Então, a sua tendência é reproduzir aquilo que foi familiar. Então, se você viveu, né, nessa dependência muito grande, você vai ter essa tendência de reproduzir essa dependência. Essa cola, essa necessidade de saber tudo da vida do outro, um ciúmes muito grande, um desequilíbrio muito grande, um controle muito grande. Você passa aos poucos, sem nem perceber, a ser uma filha controladora, a ser uma mulher controladora com as pessoas. Ter uma dependência emocional muito grande nas relações, justamente por conta da dificuldade
que você teve na relação com sua mãe. Isso são padrões inconscientes. Existem muitos outros. O bloqueio em ser mãe. Quantas mulheres não sabem que se querem ser mães? Por quê? Porque tiveram dificuldade na relação com suas mães. Tem um bloqueio da própria essência, não sabem quem são, as suas qualidades, as suas habilidades, as suas competências. Tem uma baixa autoestima muito grande. Você está reproduzindo algo que foi fruto de uma relação que tem uma consequência muito grande. Tem uma baixa autoestima, estão reproduzindo sem nem perceber a mesma autoestima que a sua mãe tem com ela mesma. São processos de reproduções inconscientes que você não percebe, mas que estão atuando, e tudo isso são prisões na sua vida. Tem outras prisões aqui que eu quero trazer para você. Por exemplo, a sombra materna. Quantas filhas, sem nem perceber, elas colocam determinadas barreiras em sua vida porque, na verdade, ela tem dentro dela a mãe internalizada. Toda filha que não tem essa liberdade, que não tem essa independência emocional, ela tem essa mãe internalizada dentro dela. E essa filha, ela vai tomar as decisões na vida, ela vai se posicionar como essa mãe se posicionaria. Da mesma forma que a mãe critica e julga, ela faz isso. Da mesma forma que a mãe escolhe um parceiro amoroso, ela também faz isso. A filha pode estar do outro lado do mundo. Eu gosto muito de dar esse exemplo daqui porque é um exemplo muito forte. A filha que sai de casa, a filha que está numa distância geográfica muito grande, né? Tem o vídeo da Natasha aqui, que é minha aluna, que ela deixou o depoimento para vocês. Vejam aqui o depoimento da Natasha no canal do YouTube. Ela diz exatamente isso. Ela estava lá do outro lado, ela estava no Japão. Mas a vida dela, ela é limitada justamente porque se ela fazia alguma coisa, ela achava que a mãe ia desagradar, ela já ficava com medo, ela já ficava em pânico. Isso já aconteceu comigo. Quantas e quantas vezes eu saía, eu ia pro shopping com o meu namorado, na época era meu namorado, hoje é meu esposo, e ia dando uma certa hora e eu já ia ficando aflita. Eu já ia olhando pro celular, daqui a pouco minha mãe vai ligar, vai perguntar onde é que eu tô, o que é que eu tô fazendo, porque eu ainda não cheguei em casa. A sua mãe, ela não está ali com você, mas é como se ela estivesse ali. Porque o pânico, a ansiedade, o nervosismo, parece que você está vendo a sua mãe ali na sua frente. E é uma sensação tão forte que para qualquer programação boa que você esteja vivendo. Quantas e quantas vezes, nesse mesmo exemplo que eu contei para vocês, minha mãe não estava ali, mas só eu perceber que eu estava chegando a um certo horário ali e eu sabia que ela ia me ligar e ela ia me ligar gritando, eu já estava condicionada naquele horário a ficar preocupada, a ficar nervosa. A partir dali, acabou a programação para mim. Não tinha cinema, não tinha namorado, não tinha palavras de amor, não tinha nada que me fizesse sair daquele transe de ansiedade, de preocupação e de mal-estar. Quantas filhas ligam para a mãe pós o trabalho? Mãe, ó, eu tô indo para um happy hour. A mãe começa a inventar doença, começa a inventar que não tá bem, que tá passando mal, que tá com ansiedade. A filha que quer sair de casa vai avisar para a mãe tá passando mal, a mãe tá doente, a mãe tá não sei o quê. Quantas e quantas vezes? Isso é o quê, gente? Isso é a sombra materna da sua mãe operando ali. Ela não necessariamente precisa estar junto de você para que você passe a se preocupar, para que você passe a ficar consternada ali naquela situação, você passa a ficar envolvida naquela turbulência de angústia sem a sua mãe estar presente. É isso que eu digo. A nossa mãe, ela está internalizada dentro de nós e a gente precisa cortar esse cordão umbilical. É um processo de uma elaboração do luto. É esse o primeiro passo, inclusive, que eu faço com as minhas alunas lá dentro do meu treinamento. É elaboração de luto, cortar esse cordão umbilical, arrancar isso de dentro de você para que você possa, ó, ficar em paz, ficar livre, tranquila. E você passe, porque a sua mãe ela não vai deixar de estar dentro de você, mas ela tem um lugarzinho lá, bem especial, mas é em um outro lugar, que não a centralidade dos teus pensamentos, das tuas emoções. É em um outro lugar do teu emocional, que não é esse que toma, que te afeta, que te afoba, de uma forma que você não sabe gerir a sua vida. Um outro tipo de prisão emocional é o da transferência materna. Tem muitas mulheres que têm relações de atrito aí com suas mães, dificuldades dessa relação, e é o que acontece. Elas têm essa ferida, né, de se sentirem reconhecidas, valorizadas, amadas, amparadas. E na vida a gente vai encontrar boas pessoas, né? Vai encontrar figuras de referência, figuras de liderança que vão nos acolher, que vão nos apoiar. E aí é que está o grande risco.
tem muitas mulheres que elas não podem ver qualquer dedinho de amor, elas não conseguem ver qualquer dedinho de amparo, de acolhimento, que parece que elas já estão tão sedentas por esse amor, que não recebeu de suas mães, que qualquer elogio para ela é a maior coisa. Que qualquer palavra assim de seu trabalho é muito bom, nossa, é como se o mundo acabasse ali, porque o coração já bate acelerado, ela já fica completamente emotiva, porque ela tem uma ferida de reconhecimento muito grande, ela tem uma ferida de se sentir amada. E o que é a transferência materna? Você não pode ver uma pessoa te dar um dedinho de amor, de amparo, de afeto, de acolhimento, que você já transfere para ela a figura materna. A figura materna ideal que você gostaria de ter. Não a figura materna real, da mãe que você tem, mas você transfere para ela aquela mãe que você queria ter. Então tem muitas mulheres que têm uma relação, e eu conto essa história aqui para você porque isso já aconteceu comigo. Eu já tive uma determinada chefe na minha vida. Na verdade é muito interessante, assim, a gente que tem essa dificuldade com a mãe, para mulheres que ainda não são independentes, não têm, né, essa liberdade, ainda não conseguiram se livrar do controle de suas mães, a vida, né, a gente vai tendo um imã que a gente vai se atraindo para esse tipo de situação. Que situação é essa? Situação onde figuras de autoridade, figuras de liderança, elas querem ser as nossas mães ali, porque elas estão querendo outras coisas, elas estão nos dando muita coisa, amparo, afeto, é verdade. Às vezes é a gente que está buscando, às vezes também tem essa outra coisa, né? Essa figura dessa mulher que também é carente, que está buscando ali uma filha ideal, que também acontece muito. E aí eu vou trazer aqui duas situações para vocês. A primeira situação foi justamente com uma chefe que eu coloquei ela nesse lugar. Então, era uma figura de admiração muito grande para mim, eu achava ela maravilhosa, sensacional, e não percebi que ela, na minha visão, era a mãe ideal. A mãe que cuidava, a mãe que protegia, a mãe que amava, a mãe que validava filha. Eu via tanto ela fazer isso com as filhas dela, quanto ela fazia comigo. Só que ela fazia comigo do ponto de vista profissional. Mas a mulher que não tem independência, ela não sabe separar. Porque a carência dela é tão grande que ela vai ficando muito sedenta pelo outro. E aí o que acontece? Eu, né, me aproximei demais, não mantive as minhas defesas altas, e aí o que é que fez? Quando eu precisava me posicionar, eu não queria me posicionar, porque eu tinha medo de desagradar. Quando chegava em um momento que eu precisava pedir um certo aumento, eu ficava muito mal de pedir um aumento, de falar sobre dinheiro, falar sobre salário. Por quê? Porque aquela pessoa não é só uma profissional para mim. Aquela pessoa estava no lugar materno. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Uma outra situação que aconteceu comigo, mas eu já estava em um momento que eu tinha completa independência emocional, já estava muito bem posicionada, já entendia muito sobre a relação com a minha mãe, foi uma outra situação, com uma outra pessoa, com um outro trabalho que eu tive, que eu percebia que ela era uma mulher mais velha, que ela tinha, né, as suas carências também, e que ela estava buscando muito uma filha ideal. Percebia que ela tinha alguns entraves com as filhas dela e tudo mais, e aí ela buscava em mim essa filha ideal. Eu percebia muito claramente a forma como ela me elogiava, pela forma como eu falava, pela sabedoria que eu tinha. Isso eram palavras que era dita por ela, tá, gente? Pela maturidade que eu tinha, ela me admirava muito. E aí, quando eu escutei esse elogio, opa, não tá falando só sobre mim, tá falando dela também. E várias vezes ela buscou, né, em mim, teve até uma determinada situação que ela disse assim, você sabe que você tem uma mãe, né? E lógico, né, eu sabia que ela queria que eu fosse uma filha para ela, mas eu, por entender que existia uma transferência materna ali, um potencial de eu transferir, mas não era isso que eu queria, porque eu também estava numa relação profissional, eu fui até o fim, até o meu último dia de trabalho, quando eu saí daquele emprego, sabendo me posicionar e não colocando essa pessoa como minha mãe. Isso é algo que eu trago assim com carinho muito grande, com um louvor muito grande pela minha história, pelo aquilo que eu consegui. Porque eu já tive um lugar onde eu coloquei uma outra pessoa, né? Fiz essa transferência materna. Mas eu estava no movimento ali de dependência. E estar no lugar de independência me permitiu escolher e agir diferente. E eu agi diferente.
Até o meu último dia de trabalho, ela não esteve no lugar de mãe na minha vida. Eu não permiti que isso acontecesse. Eu soube me posicionar. Por isso que independência é libertador. É vida, é aquilo que a gente precisa, é autenticidade. É você olhar para você, para sua própria história e você sentir orgulho de quem você é e de cada vez mais de quem você está se tornando. Porque talvez tenham alunas aqui minhas que estejam assistindo, é uma coisa que eu sempre gosto de repetir, vocês sabem disso. A vida, ela sempre nos dá uma próxima vez, uma outra oportunidade. Sempre tem o depois, sempre tem o próximo. Se você hoje está sendo uma filha vitimista, ótimo, reconheça isso. Amanhã você pode deixar de ser, e depois de amanhã, e depois de amanhã, porque a vida sempre te dá uma próxima vez, uma próxima oportunidade. Se você não está sabendo como se posicionar com a sua mãe, maravilha. A vida vai te colocar outras situações desafiadoras e desgastantes para você se posicionar de maneira assertiva com ela. Agora você vai precisar agir. Você vai precisar arregaçar a manga. Primeiro de reconhecer. Estou sendo uma filha que vitimista porque eu estou cansada, sobrecarregada, perdida, não sei o que fazer. Na minha cabeça eu ter dinheiro e me mandar de dentro de casa, eu mudar para um outro bairro ou simplesmente ela não saber mais de mim e aí eu vou ter a minha independência emocional. Só que você vai andar muito. Você vai para muitos lugares, você vai para muitas terapias, para muitas coisas. Mas uma hora você vai ter que voltar aqui. Você vai ter que lembrar disso que eu estou dizendo e entender que essa é uma grande verdade. Você pode estar do outro lado, você pode cortar os maiores laços que você tiver, você pode passar anos sem falar com a sua mãe. Mas se você não retirar a sua mãe aí de dentro de você, não vai importar mais nada. Se você não parar de responsabilizar, de culpabilizar a sua mãe e até de jogar, né, esse sentimento de vingança sobre ela, essa vingança inconsciente, enquanto você não parar de fazer isso, o seu emocional ainda vai ser muito mexido. Você ainda vai olhar para o seu passado, você não vai conseguir contar a história da sua mãe sem sentir raiva ou sem querer falar sobre esse passado, com muitos bloqueios, com muitos milindres, vai falar chorando, vai falar emotiva. Do que adianta? A gente vai olhar para trás e o passado vai ser muito presente, porque a gente não ressignificou ele. E por isso mesmo, eu quero lhe convidar para acessar o link que está aqui abaixo, você se inscrever, entrar no grupo do WhatsApp para ter acesso ao meu evento online gratuito, com 3 super aulas, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você se livrar do controle da sua mãe. Não perca tempo, se inscreve, entra no grupo para receber o link. Vai ser transformador. É transformador na minha vida. Foi para muitas de minhas alunas que já estão hoje voando para o mundo. Então não deixa isso para depois. Espero também que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui abaixo seu comentário. Curte, comenta, compartilha. Me segue também lá no Instagram, no @lugar de mãe e filha. E beijo no seu coração. Tchau!